Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje irei falar sobre ISO. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário, ok? Mas antes de falar sobre o ISO, é importante lembrar que essas aulas elas são complementos dos meus e-books que estão na Hotmart e na QIFI. Vai estar aqui na descrição desse vídeo, ok? Antes de falar do ISO, vamos falar sobre o porquê existe o ISO hoje. Antes, na época analógica do filme, bom, existia dois padrões de sensibilidade do filme, que eram o DIN e o ASA. O padrão ASA era usado nas Américas e o padrão DIN era utilizado na Europa. Bom, então toda a Europa, a Ásia, todos esses continentes eles usavam o padrão DIN. Porém, tinha um problema que, por exemplo, um fotógrafo da Europa iria para as Américas. Ele usava o padrão DIN na Europa. E está lá nas Américas. E ele precisa comprar um filme fotográfico. E ele comprava um filme com padrão ASA. Mas como o padrão ASA e o padrão DIN não é igual, então tinha muita erro na revelação, ok? Até mesmo o erro também na captura da imagem. Por quê? Como eu tinha explicado antes sobre aquele triângulo, ele não conseguia fazer essa equação, porque como ele não determinava o valor de ISO, automaticamente os dois fatores, abertura e velocidade, não conseguia fazer o 100% de luz. E a mesma coisa dos fotógrafos americanos que eu falo das Américas, tá? Todos. Norte, Central e Sul. Ia para a Europa, ia para qualquer outro lugar da Ásia. Então, queria comprar um filme. Então, eu iria comprar um padrão DIN. Então, como o padrão DIN e o padrão ASA não era o mesmo, era muito complicado para esses fotógrafos, né? Uma vez que o padrão não é o mesmo. Então, com isso, no futuro, se adotou o padrão ISO, né? Que seria um padrão internacional de sensibilidade. Padrão internacional de sensibilidade. Organização Internacional de Sensibilidade. Uma coisa assim, ok? Uma tradução livre. Os entendidos aí, deixa aí o seu corrigir aí nos comentários, por favor. Então, depois que foi criado esse ISO, esses erros, vamos colocar assim, esse problema que existia dentro dessa área da fotografia, ele foi extinguido. Por conta que tanto em qualquer lugar do mundo, sendo nas Américas ou na Europa, Ásia, África, qualquer lugar, o padrão era o mesmo, né? Com essa padronização, ficou muito mais fácil dos fotógrafos estarem trabalhando em qualquer lugar do mundo, né? Então o ISO ele está ligado diretamente a um fator que chama fotometria, que eu ainda não expliquei nessas aulas, mas no próximo vídeo eu vou estar falando de fotometria, que é onde você chega numa conta que ele vai fechar em 100% de luz, ok? Mas esse é um assunto para o próximo vídeo. Aonde fica localizado o ISO? O que é o ISO na câmera fotográfica na prática? O ISO ele está ligado diretamente ao sensor da câmera, aonde capta a imagem.
Pode ser um sensor CCD ou pode ser um sensor CMOS, CMOS, ok? Não vou explicar em detalhes isso, porque isso é ligado diretamente a sensores, ok? É para outra aula, beleza? E também não vou explicar sobre o processo elétrico, porque eu só estou ensinando para iniciantes, tá legal? Então eu não vou falar sobre esse processo, porque não vamos falar sobre engenharia elétrica aqui, ok? Então você pesquisa no Google aí e você vê todo o processo do esquema elétrico desse, vamos colocar, desse aparelho, né? Que é o sensor da câmera. O ISO, ele tem uma regulagem que ele está no corpo da câmera, das câmeras digitais, e o filme também tem a sua regulagem na câmera também, ok? Então, o ISO, ele tem as suas distinções quando modificado na câmera. Por exemplo, você está com ISO, vamos começar em ISO 100. Vamos supor que você tem uma câmera de entrada e vamos começar com ISO 100. Você vai notar que essa sua imagem, ela não afeta de maneira alguma esse ISO baixo, esse ISO em 100. Porém, você vai começar a notar mudanças nessa sua imagem quando você já começa a aumentar esse ISO, um ISO para 400, aí você muda para 800, 1600, 3200, lógico, de ISO 100 para 3200 é uma diferença muito grande. Então você vai notar que a de ISO 100, a imagem vai ficar totalmente limpa. Não vou colocar nítida, limpa. Agora com o ISO 3200, você já vai notar que a imagem tem um granulado. E esse granulado se chama ruído na fotografia. Porém, você pode chamar de grão, de granulado, da maneira que você quiser. Desde que você aprenda, ok? Mas então o ISO, ele fica responsável por isso. Mas, quando você está com ISO baixo, o seu sensor, ele tem uma sensibilidade à luz padrão. Quando você aumenta o ISO, o número do ISO, você aumenta a capacidade desse sensor captar a luz. Ele aumenta a capacidade, entende? Ok? Então, tá, vamos colocar na prática. Fotografia de dia. Tá de dia, tem muita luz, então você não vai necessitar aumentar esse ISO. Fotografia à noite. Você vai sim necessitar de aumentar esse ISO. De repente ISO 800, 1600, 3200. Bom, claro que você pode aumentar o ISO aí até quando você quiser. Se você quiser aumentar para 25.000 de ISO, fica a seu critério. Mas eu estou falando aqui para pessoas que querem aprender fotografia, provavelmente irão querer fotografar retratos, e retratos existe um padrão. As pessoas querem um padrão dentro do trabalho que eles estão contratando, né? Até mesmo você como fotógrafo, você como aspirante, amador, profissional, você quer ter um padrão. Então, dentro desse padrão existe um limite. E esse limite, ele vai depender da câmera que tu tem, mas provavelmente o máximo que seria nas câmeras de entrada até aceitável assim 3200, ISO 3200, ok? Aqui só para exemplificar, eu peguei a minha câmera e eu vou estar mostrando o ISO.
para vocês, ok? Nessa câmera, que é uma câmera Sony, o ISO você configura aqui, ó. Você clica, aí você muda. Essa aqui ela começa de ISO 50, né? Depois você vai subindo o ISO. Aí ele sobe até, deixa eu ver, até 102.400. Depois tem os automáticos, ok? Eu também vou mostrar para vocês o sensor dessa câmera, onde capta a imagem. Aquilo que está brilhando lá dentro é o sensor, ok? Ele que capta a imagem. Essa câmera é uma câmera mirrorless. Ela não tem espelho, ela não tem cortina, ok? Então isso que vocês viram na câmera é o ISO, aqueles números de 50 e vai até 102.000. Porém as câmeras de entrada, elas iniciam hoje em dia de 100 e vão aí até 25 mil para mais, né? Mais um pouquinho. Porém o aceitável que eu recomendo é você chegar só até 3.200. Faça os testes de ISO 100 até o máximo que ela tem de ISO, para você sentir essa diferença, para você sentir a diferença da sensibilidade do sensor, ok? E como esse ISO ele vai afetar na sua imagem. Se ele vai ficar muito granulado em 3.200, se não ficar muito granulado, você coloca em 6.400. E aí você mesmo, você consegue determinar o máximo de aceitável na tua imagem. O máximo que vai ficar aceitável, que não vai ficar tão granulado. É lógico que tem fotógrafos, né, que gostam desse grão. Eu gosto de grão. Eu não acho que necessariamente a imagem ela tem que estar 100% limpa para ser uma imagem boa. De repente uma imagem nítida, vamos colocar limpa, sem grão, não transmite tanta emoção quanto uma imagem que tem um grão mais elevado. Isso vai muito da cena que está sendo captada, ok? Mas isso aí já é um outro assunto, que é composição, ok? Composição. Também é um dos assuntos que eu vou abordar aqui no canal. Agora eu vou mostrar alguns exemplos de fotografia aqui, para eu estar mostrando para vocês os efeitos do ISO na imagem. Estamos aqui na tela, computador, e vamos falar dessa imagem da esquerda, que foi uma noiva que eu fotografei. Isso aqui foi final do making off. Então vamos dar um zoom. Bom, aparentemente a imagem ela não tem grão quando você vê assim de longe, mas quando você começa a dar zoom na imagem, você já começa a reparar que a imagem tem grão baixo aqui do pescoço, principalmente nas baixas luzes, nas sombras, ok? Olha lá, você já começa a ver esse granulado. E isso vai acontecer, pessoal, até mesmo em fotos em alta resolução, tá? Essa imagem está em alta. Então, você percebe que tem sim um grão, tá? Mas o grão é aceitável. Já essa imagem do meio, eu priorizei nessa imagem a abertura. Então tá uma grande abertura aqui. Essa lente era uma lente 85mm da Nikon, série D. Também uma lente
chamada de lente lendária para retratos. Vamos dar um zoom aqui para a gente ver o resultado desse zoom, desse ISO, perdão. Então você começa a notar aí que a imagem está nítida, né? Quase não tem grão nenhum, mas ela tem esse efeito aqui, né? Que a gente chama de moiré, que é quando dois efeitos eles se sobrepõem. Geralmente são nas altas luzes, nos realces e nas altas. Então você começa a perceber que aqui tem uma aberração ótica. Na verdade isso aqui não existe. Ok? Esse é um ISO baixo. Esse ISO está um ISO 100. Né? Esse aqui é o meu sobrinho, o Arthur. Então aqui foi uma foto também que foi de dia, só que não tem sol, estava bem nublado. E é uma foto que está também com um ISO baixo. Então não afetou em nada a imagem também. Ok? Então a videoaula sobre ISO chega no final. E espero que tenha dado uma luz para vocês. Então não se esqueçam, pessoal, de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Até o próximo vídeo.